nesse louvor, Senhor. O Senhor realizaste um caminho que verdadeiramente nós não poderíamos ir, Senhor. E, Senhor, toda essa adoração, Senhor, é para reconhecermos dia após dia, ó Pai, que verdadeiramente, Senhor, se estamos aqui, Senhor, é por um motivo, Senhor. É para lembrar, Senhor, que nós fomos remidos pelo sangue, Senhor. É para lembrar, Senhor, que outrora éramos para estarmos mortos, Senhor. Mortos em nossos pecados, mortos em nós mesmos, Senhor, em nossas falhas. Mas o Teu caminho nos remisse, Senhor. O caminho, Senhor, que lhe custou a dor. O caminho que lhe custou, Senhor, a renúncia. O caminho, Senhor, que lhe custou, Senhor, abrir mão, Senhor, da deidade, da presença do Pai, em nome de se fazer homem, Senhor, entre nós, em nome de viver uma vida extremamente comum, Senhor, aqui nesta terra, Senhor. E Tu, ó Pai, por meio desta vida nos resgataste, Senhor. Nesta noite, Senhor, que a Tua presença, Senhor, unigênita, Senhor, venha sobre nós, Senhor. Porque mais uma vez aqui estamos, Senhor, para declarar tudo aquilo que o Senhor já conquistou. Não para falar daquilo, Senhor, que um dia virá, mas daquilo que já existe no mundo espiritual, daquilo que já foi conquistado há 2000 anos atrás, ó Pai, para invocar sobre este lugar, Senhor, tudo aquilo que já existe em Teu coração e no coração do Pai, ó. Por isso, ó Pai, que nesta hora o Teu Espírito, ó Pai, derrame sobre cada um de nós a Tua presença, Senhor, realizando aqui, Senhor, o Teu querer, Senhor. Pai, nós colocamos, Senhor, todo o principado, toda a potestade, todos os príncipes deste mundo, todas as hostes espirituais, submetidos debaixo dos pés de Jesus nesta hora, Senhor, para que Tu dês o destino a cada um deles, Senhor. Guarda cada coração, cada mente aqui nesta hora, Senhor. Cuida, Senhor, das nossas vidas, Senhor. Cuida de cada familiar aqui representado, porque falaremos do Teu reino, Senhor. Falaremos, Senhor, do Teu Filho, da face do leão, Senhor. E como começastes esse culto, Senhor, falando de Davi, Senhor, Jesus representa exatamente esta face do Jesus Rei, do Jesus Leão, do Jesus Rei, que reina em nós como alguém que traz aquilo que está no céu, para nos trazer uma nova vida, Senhor, para nos trazer a Tua presença em nós, Senhor. Que o Teu reino comece neste lugar, que o Teu reino se estenda por toda Sorocaba, que o Teu reino se estenda pelo estado de São Paulo e por todo o Brasil e por todo afora, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. E nós estamos mais uma vez para falar daquilo que o Senhor tem colocado aos nossos corações. Hoje uma noite um pouco mais fria, estou sentindo aí falta de alguns amados, né? Talvez um pouco aí por esse tempo que deixou alguns talvez enfermos, como minha mãe lá, que está aí com um resfriado forte lá, meio que acamada e não pôde estar conosco. Mas que Deus guarde aqueles que não puderem estar e que possa estender essa graça na vida deles, né? Mas que bom que você aí pôde estar conosco, e nós queremos hoje falar um pouco sobre o terceiro ser vivente, amém? Ou seja, nós queremos falar sobre a face do leão, ok? Amém? Pastor, e que texto que Deus quer falar conosco?
eu quero convidar você a abrir a palavra no texto de Atos, no capítulo 16. E nós vamos ler do Atos 17, do versículo 16 ao 23. Se algum amado puder me dar uma força com água. Foi? Amém. Hoje o tempo está meio complicado, tá? A voz está... diz assim o texto de Atos 17, a partir do versículo 16. Amém. Deus abençoe, irmã. E quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anuncia Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram a Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. Amém? Pai, nós estamos para falar sobre o Deus desconhecido, e nós queremos, Senhor, que mesmo sendo igreja, Senhor, quando Tu vens revelar o Teu Evangelho do Reino, nós sabemos que Tu vens trazer a expansão, ó Pai, da revelação do Teu Espírito. E que ainda que nós, conhecendo o Teu querer, conhecendo a Tua presença, podemos dizer, Senhor, que de alguma forma, em algum aspecto, talvez ainda não Te conhecemos, ainda precisamos nos aprofundar mais. Por isso, ó Pai, se revela como Tu se revelaste, Senhor, aos atenienses, Senhor, como um Deus que não quer mais ser um Deus desconhecido, mas sim um Deus conhecido em sua profundeza. Guarda-nos, Senhor, nesta hora, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos falar então desse texto, e sobre a terceira unção. Eu creio que todos se lembram. Pastor, do que nós estamos falando mesmo? Para aqueles que chegaram agora. Nós estamos tomando como base central o texto de Ezequiel, capítulo 1, onde fala dos 4 seres viventes. E lá fala sobre o aspecto do homem, amém, do boi, do leão e da águia. Nós já tratamos sobre o aspecto do homem, do boi,
E ficaram faltando dois: o aspecto do leão e da águia. E eu falei para os amados que, apesar de nós lermos a respeito de Ezequiel, e por vezes para aqueles que ainda estavam começando no Evangelho terem uma sensação: olha, mas que linguagem é essa? Que termos são esses? São só um simbolismo? Na realidade, há ali uma realidade muito profunda de Deus. Ou seja, um ensino muito profundo de Deus, porque Deus está falando ali sobre um progresso na vida espiritual de cada um de nós. E nós falamos que nós, como cristãos, assim como o próprio Jesus, nós começamos adquirindo essa face de boi. E para aqueles que não estavam, na época eu tratei e falamos que a face de boi é falar do homem que é servo de Deus. Porque o boi era aquele animal que representava o serviço, aquele animal que representava o empenho, a dedicação, a humildade. E nós falávamos na época que a primeira face que nós conquistávamos era exatamente essa face. Por quê? Porque ninguém poderia fazer nada sem antes compreender que ele era chamado para servir. E o próprio Jesus dá o exemplo. Por quê? Porque a primeira medida que ele toma, quando ele sai lá do céu, é o quê? Abrir mão da glória dele para viver uma vida extremamente comum. Amém? Mas nós tratamos um domingo exclusivo sobre isso. Aí numa segunda oportunidade nós tratamos sobre o homem. E nós falamos que Jesus então nos ensinava um segundo período em nossa vida espiritual, que era a face do homem, em que nós tínhamos que entender que Jesus, quando veio como homem, agora ele não via mais o homem de Deus para com o homem, mas ele via o homem na relação de homem versus homem. Ou seja, Jesus despertando em nós a face de misericórdia, a face de amor, a face de cuidado, a face que nós temos que ter dentro de nós do que? De sabedoria, de discernimento. Amém? E nós dedicamos também um domingo para isso. Não sei nem se os vídeos ainda estão na internet, mas para quem perdeu, está lá. Se você tiver curiosidade, se perdeu, busca lá, está inteirinho lá. E hoje nós vamos tratar sobre a face do leão. E daí quando nós falamos da face do leão, o amado irmão pode falar: mas pastor, o pastor leu o texto de Atos. E o que um texto de Atos tem a ver com a face do leão? Inclusive o texto de Atos foi um texto que nós ensinamos numa escola bíblica no ano de 2014, mas com outro foco totalmente diferente. Mas aqui eu quero dar um destaque daquilo que Deus colocou ao nosso coração. O primeiro destaque é quem está falando aqui: Paulo. E Paulo é para mim uma referência de quem era usado por Deus na face do leão. Por quê? Porque ele tinha todas as características de leão. Ou seja, daquele que avança, daquele que expande. Prova disso é que, ainda sendo Saulo, ainda que antes da transformação, você descobre uma característica dele. Diz a palavra de Deus, no mesmo livro de Atos, que ele, antes da conversão, resolve tomar uma medida. Ele resolve pedir uma carta de autorização
para perseguir os cristãos. Mas pastor, isso é algo ruim. Mas entenda que até aquele momento, antes da sua conversão, ele entendia que era algo correto. Em outras palavras, ele não media esforços para conquistar territórios, para conquistar outras vidas, para colocar em prática aquilo que ele acreditava, ainda que naquele primeiro momento ele não estivesse certo, ainda que naquele primeiro momento Jesus tivesse que aparecer para ele e falar: espera aí, está errado. Então Paulo é essa referência. E agora, quando Jesus vem de encontro com Paulo e aparece naquela visão no caminho de Damasco para Paulo, e o transforma e faz com que ele passe por toda aquela experiência, agora Paulo vai ser um homem usado por Deus com um outro caminho, com um outro foco, só que com a mesma característica. Ou seja, se outrora ele era um leão sendo usado na mão errada, agora ele é um leão sendo usado por Deus. E ele vem então e começa a contar um dos relatos da experiência dele. E quando nós lemos o texto de Atos 17, do que nós estamos falando? Da segunda viagem missionária de Paulo. Se você se lembra bem, nós já falamos aqui diversas vezes, Paulo, entre suas viagens, fez 3 grandes viagens, conhecidas como viagens missionárias, mas fez também depois uma viagem para Roma. Mas dentre essas 3 viagens, na sua segunda viagem, ele estava passando por algumas cidades, e quando ele passa ali, em Atenas, ele começa a aguardar os seus irmãos. Quem? Silas e Timóteo. E daí por isso que você vê, começando o texto lá no versículo 16 de Atos 17, assim: e enquanto Paulo os esperava em Atenas. Mas olhe como é a providência divina. Paulo chega em Atenas e ele está esperando lá os companheiros de missão, ou seja, Silas e Timóteo. Só que Paulo não é de ficar parado, ou seja, ele não fica lá perdendo tempo, ele ficou lá observando a situação. E ele se depara com uma situação e ele começa a ver que tinha uma série de ídolos naquela cidade. E acontece que então ele usa daquela estratégia e começa a divulgar o nome de Jesus. E aquelas pessoas começam a questioná-lo. E então ele olha numa direção, encontra um altar ali, que dizia: ao Deus desconhecido. E as pessoas perguntam: olha, quem é esse que você está pregando? Ele diz: está vendo aquele altar? Ao Deus desconhecido. Pois é aquele que eu prego. Mas para a gente entender um pouco melhor o contexto disso, é necessário a gente voltar na história. E eu convido vocês a voltar aproximadamente 500 e poucos anos antes. Vamos lá comigo. Eu fui pesquisar um pouco e descobri um texto interessante de Diógenes Laércios, que é um escritor romano, e ele escreve a respeito desse período de mais ou menos 500 e pouco antes de Cristo. E olha que interessante. Ele escreve que naquele período Atenas estava sofrendo um grande período de enfermidades e lutas, em que começou a haver uma grande perda em termos de pessoas por causa de doença.
Então olha como que Deus, diferentemente do que muitos pensam, que Deus só fala com a sua igreja, nós vemos que Deus no caminhar da história sempre tentou tocar também com os de fora. Deus sempre tentou de alguma forma abrir o leque. E diz que então esses atenienses que buscavam uma série de deuses vão consultar lá os seus deuses para conseguir uma solução. E então quando eles vão consultar os seus deuses e vão fazer a dedicação aos seus deuses, eles não encontram paz. E eles então começam a fazer dedicação ali para o Deus Y, para o Deus X, para o Deus Z. E mesmo assim a doença continuou afligindo aquelas pessoas. Daí então eles resolvem tomar uma posição. Qual é a posição? Bom, vamos ao oráculo. E você já ouviu aquela historinha de que se nós não fizermos, as pedras falarão? E o oráculo lá deles deu a seguinte interpretação: nós não podemos fazer nada, porque os nossos deuses não podem fazer nada. Mas tem um Deus aí que anda descontente com Atenas. Mas que Deus é esse? Daí diz a história, e eu não estou contando mitologia, eu estou contando como aconteceu mesmo na história. Ou seja, isso aqui não é mitologia, isso aqui é registrado como fato histórico. O oráculo diz: não sei. Ué, mas tem um Deus que não está contente conosco e não temos como resolver. O oráculo diz assim: acontece que nós temos um profeta. Tem um profeta, quem é ele? Epimênides. Epimênides? Sim. E onde é que ele está? Está na ilha de Creta. Pô, mas não tem profeta entre nós? Não tem sábio entre nós? Não. Então manda buscá-lo. Epimênides, num primeiro momento, se recusa, mas depois da insistência e de ver que aquelas pessoas estavam sendo oprimidas pela doença e Atenas sendo então destruída por aquela doença, Epimênides vai naquela cidade e se depara então com uma realidade, e ele primeiro questiona o que estava acontecendo, e ele diz o seguinte: olha, nunca cheguei num lugar com tantos deuses. E Nícias, que era quem o recebia, diz: olha, com certeza, porque aqui você vai encontrar centenas, várias centenas de deuses. Um deles, um dos escritores do passado, inclusive, diz que Atenas tinha tantos deuses que ele faz até uma ironia, que era mais fácil você encontrar um deus do que um homem. Só de estátuas públicas na cidade de Atenas você tinha mais de 30 mil. E agora Epimênides se depara com essa realidade há 500 e poucos antes de Cristo. E ele como profeta, mas pastor, profeta não era de Israel. Amado, abra a mente. Lembra da época que Jesus nasceu? Com quem que Deus falou? Com quem? Com os magos. Os magos estavam lá no pessoal lá dos fariseus? Não estava não. Significa dizer que primeiro ele é poderoso para fazer isso. Segundo, é algo que está mexendo com o coração dele.
E então significa dizer que se da mesma forma que ele traz a doença, nós podemos fazer algo para que ele retire a doença, e se da mesma forma que ele traz a doença, e se ele é um Deus que fica bravo por causa disso, significa que ele pode ser misericordioso e tirar a doença. E agora me diga se esse cara não era um profeta. Eu estou falando que ele era anterior a Jesus. Olha o que ele faz. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos lá na colina, e vocês vão me separar 2 grupos de ovelhas, ovelhas pretas e ovelhas brancas. Já estava com o negócio da conversa da ovelha, hein? E nós vamos deixar que as ovelhas decidam por nós. Você imagina a cena? Os caras olharam: espera aí, vocês falaram que iam trazer um profeta e um sábio aqui, me trazem um cara que vai dizer que as ovelhas vai decidir para nós? Sim, as ovelhas. Nós vamos fazer o seguinte: vocês vão deixar a ovelha sem comer durante a noite, e nós vamos levar elas nas relvas. E qual era a tática? A tática era a seguinte: a primeira coisa que a ovelha faz, se ela estiver sem comer e for na relva, ela vai parar para comer a relva. Então o primeiro desafio é que a ovelha não pare para comer a grama. Primeiro desafio. Segunda coisa que ele falou que a ovelha teria que fazer: a ovelha teria que se prostrar perante o altar do Deus que deveria ser adorado. Daí mais ainda que o pessoal achou que Epimênides não estava legal da cabeça, onde já se viu uma ovelha se curvar diante de um altar. Não existe isso. E ele diz ainda mais, que esse Deus deveria escolher qual as ovelhas que o agradassem, se as pretas ou as brancas. E eles fazem do jeito que ele falou. E Epimênides senta e fica observando, e aquele grupo de homens fica observando, e solta aquelas ovelhas, e um grupo das ovelhas faz exatamente o que as ovelhas comuns deveriam fazer: vão para a relva, vão comer lá as gramas, vão comer lá, porque elas estavam com fome. Mas curiosamente, olha o agir de Deus, um segundo grupo, ainda que com fome, passam reto na relva, passam reto nos altares e começam a se inclinar. E os atenienses ficam todos assustados. E Epimênides diz: tragam os pedreiros, tragam a argamassa e comecem a erigir altares nesses lugares. E esses altares serão dedicados a esse Deus, que nós não sabemos o nome. Mas que nome nós devemos dar a Ele? Como nós não sabemos o nome, nós não vamos nem arriscar a dar-lhe um nome. Ele será conhecido como Deus desconhecido. E então eles fazem uma consagração ao Deus desconhecido e um pedido de arrependimento. E sabe o que aconteceu? O povo foi curado. Isso está no registro histórico. Sabe quem é esse Deus desconhecido? Passa-se 500 e poucos anos. A história no meio desse circuito diz que os atenienses voltaram à idolatria no meio do caminho, e que muitos daqueles altares ao Deus desconhecido haviam sido destruídos. Mas diz que ficou um lá. E agora quem aparece lá? Paulo. E quando Paulo chega naquele lugar,
Ele se depara com muitos altares, mas havia um altar que ainda permanecia por muito e muito tempo, que era um altar ao Deus desconhecido. Talvez você diga assim: pastor, coitado de Paulo, né? Não fazia nem ideia do que aconteceu tantos anos antes, não é verdade? Puxa vida, como é que ele poderia imaginar isso? Será? Olha que interessante. Atos 17, 28. Mesmo Atos que nós lemos. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vós, poetas, disseram. Agora veja o poema Crética de Epimênides. Eles fizeram um túmulo para ti, ó Santo e Altíssimo. Os cretenses sempre mentem, são umas bestas feras, homens de ventre preguiçosos, pois afinal tu estás vivo e habitarás para sempre, pois em ti vivemos e nos movemos e temos nossa geração. Quem falou isso? Epimênides, 500 e poucos anos antes de Paulo. Em outras palavras, quando Paulo começa, Paulo ali, porque veja, Atos foi escrito em grande parte por Lucas, mas tem algumas pinceladas ali no meio da história, da mão de Paulo, mas quando ele cita esse texto aqui, quando Paulo está falando de Atos 17, 28, ele diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Olha o texto da Crética de Epimênides: pois em ti vivemos, nos movemos e temos nossa geração. É ou não é semelhante? Pastor, ainda não estou convencido. Tito 1,13: este testemunho é verdadeiro, portanto repreende-o severamente, para que sejam sãos na fé. Pastor, Paulo então conhecia a filosofia, amado, ele era treinado por Gamaliel. Paulo não era como os outros, simplesmente pescadores, mas ele conhecia com uma amplitude muito grande de conhecimento, inclusive os filósofos. E quando ele ia tratar com essas pessoas, ele usava desses recursos. Mas o que eu quero destacar aqui, que quando ele vai em Tito, ele diz o seguinte: ele chama esse sujeito de profeta, ou seja, ele não diz um profeta mentiroso, ele não diz um falso profeta, ele chama o cara de profeta. E no versículo 13, ele diz: e seu testemunho é verdadeiro. Em outras palavras, Paulo está falando, sabe de uma coisa? Deus usou um camarada 6 séculos antes de mim para falar com os pagãos, para falar com aquele povo que não conhecia Israel, que não tinha contato com o Deus de Israel. Ou seja, há muitos e muitos anos, Deus passeia pela terra tentando tocar não só Israel, mas a terra como um todo. Quer prova disso? Vamos mais longe ainda. Quando você vai lá para a Torre de Babel, qual um dos problemas que se apresenta ali? Eles resolvem ter autossuficiência, eles resolvem construir uma torre, porque eles dizem: aqui ficaremos, aqui faremos tudo, aqui será o nosso centro.
Mas Deus anteriormente tinha dito para eles: vão, se multipliquem e se espalhem sobre a terra. Por quê? Porque a glória de Deus era para estar sobre toda a terra, não era para ficar no núcleo. Quando eu vou em Atos capítulo 1, eu descubro lá que a mensagem tem que ser pregada em Jerusalém? Tem. Mas ela tem que ser pregada também na Judéia, ela tem que ser pregada também na Samaria e em tantos outros lugares. Por quê? Porque Deus sempre existiu, mas há muita gente que ainda o conhece como Deus estranho. Há muita gente que fala de um Deus, mas de um Deus estranho. E quando nós tocamos nessa palavra e nessa história de Epimênides, é para que você compreenda que quando Paulo chega ali, conhecendo toda essa base, eu creio que ele olha ali e relembra toda aquela história e todos aqueles fatos e diz: pelo Espírito é aqui o caminho. Está vendo lá? Atenienses, vocês conhecem a história de vocês. Sabe aquele Deus lá? 6 séculos, não? 600 anos que vocês estão adorando e por muitas vezes esquecendo de um Deus a qual vocês não sabem nem o nome, não sabem nem a dimensão do que Ele é capaz, e há 6 séculos Ele já tentou falar com vocês. Há 6 séculos Ele já deu prova do que Ele podia fazer por vocês, mas ainda vocês continuam os mesmos. Mas hoje eu vim para apresentar Ele numa outra dimensão. Mas quem você prega? Que crença é essa? Você não passa de um paroleiro, que era a expressão usada para um tipo de pássaro que pegava sementes, e que mais tarde foi usada como sinônimo daqueles caras que ficam pegando conversinha de um e de outro, e daí forma um monte de sabedoria inútil. Em outras palavras, estavam dizendo: Paulo, você está enchendo linguiça. Mas ele não se amedronta e ele começa a falar: esse Deus estranho é o Deus que se apresenta a mim, é o Deus que tudo criou, é o Deus que fez, o Deus que operou. E ele vai confrontando. E quem estava lá? Lá estavam os filósofos, lá estavam os estudiosos. Porque diferente de hoje, que quando o cara sai do trabalho, vai para casa, vai jogar bola, vai fazer não sei o quê, naquela época não tinha TV, não tinha Netflix, não tinha nada disso, não. O cara ia ter a diversão dele, sabe aonde? Vamos assistir alguém falar lá no Areópago, vamos ver o que ele tem de bom, vamos ver quem vence a discussão. E não é que todo mundo se atrevia não, hein? Porque os caras eram preparados. E quando então começam a se debater, Paulo apresenta. O que Paulo estava fazendo? Avançando com o reino. E amados, a mensagem desse evangelho do reino, essa mensagem desse evangelho da figura do leão é exatamente isso: é conquista territorial, é expansão territorial, onde Deus nos diz: olha, é preciso avançar, é preciso ir à frente, é preciso ir aonde não foram. Deus nos chama, amado, para irmos em locais onde não é um Deus conhecido. E estamos ainda em locais onde Deus já é conhecido. Deus diz: é muito bom, é excelente. Mas Deus diz: agora é chegado o tempo do reino. E o tempo do reino é pregar aonde eu sou desconhecido, é pregar
em situações e em locais onde eu sou tido como desconhecido, e na nossa própria vida é entrar em territórios da nossa vida onde Ele é desconhecido. Sabia disso? Sabia que tem lugares da nossa vida em que Deus é muito conhecido, mas que tem lugares da nossa vida que, ainda que sendo crentes, que ainda que tendo intimidade com Deus, Deus olha e fala: esse lugar eu ainda sou desconhecido, nessa área eu ainda de alguma forma sou desconhecido. E Deus diz: eu quero se apresentar como Deus nessa área também. E quando nós conhecemos um Deus de repente um determinado poder, de repente uma determinada autoridade, e Ele diz: está vendo essa quantia de autoridade que você conhece da minha presença? Está vendo essa determinada porção de poder que você conhece da minha presença? Deixa eu te dizer, eu quero que você conheça um Deus desconhecido, porque eu sou muito mais do que esse poder, eu sou muito mais do que essa autoridade, eu sou muito mais do que essa graça. E o Evangelho do Reino nos chama a isso, e é por isso que ele é um evangelho de expansão, porque ninguém que é confrontado com o Evangelho do Reino, verdadeiramente, não estou falando daqueles que ouvem e deixam passar, não estou falando daqueles que lançam a semente à beira do caminho, mas eu estou falando que todos nós que permitimos que o Evangelho do Reino entre em nós, nós não ficamos igual, porque o Evangelho do Reino faz isso aqui, ó, ele abre, ele expande, porque é uma conquista territorial em todos os aspectos. Há uma conquista territorial na sua oração. Ah, minha oração, Deus já usa, Deus já faz. Não, Ele expande a intimidade da sua oração. Há uma conquista territorial na sua intercessão. Há uma conquista territorial na maneira como você louva a Deus. Há uma conquista territorial na maneira como você prega, na sua intimidade com Deus. Pastor, olha, eu achava que a igreja tinha intimidade, mas eu fui visitar uma outra igreja, eu fui visitar um outro irmão, eu fui visitar um pastor tal, eu assisti uma pregação. Rapaz, aquilo que é intimidade com Deus. E daí eu pergunto: o que aconteceu aí? Você teve uma visão de Deus, que existe algum lugar que tem um território mais expandido. Mas pastor, por que eu não estou lá? Porque você precisa ser confrontado pela unção do leão. A unção do leão vai fazer isso aqui, ó, abrir. Só que qual é o porém dessa unção? Que quando ela abre, você vai para territórios outrora não conquistados, territórios desconhecidos. E é tudo fácil? É claro que não. Já mudou de emprego? Já mudou de cargo? Ao mesmo tempo que dá aquela alegria, subir na profissão, olha, estou num outro lugar, olha que gostoso, outro ambiente. Ao mesmo tempo dá aquela insegurança, aquela coisa assim, é tudo novo, será que vai dar certo? Será? Humanamente falando, entenda isso. Mas aí que você tem que se lembrar que você não está indo sozinho, mas debaixo de uma autoridade de leão. Em outras palavras, a igreja foi chamada debaixo de uma autoridade de leão. A visão de alguns profetas desta igreja e de outras igrejas com esta igreja, eles viam leões e águias se levantando. Compreende isso? E talvez quando você ouviu falar isso naquele tempo, ou se não ouviu, está ouvindo da minha boca, talvez num outro momento você ia falar: mas o que Deus está querendo falar com a igreja chama? Que negócio que é esse de um monte de leão e um monte de águia?
Onde Deus quer chegar com isso? E agora você compreende que quando Deus fala de leões, e depois nós tratamos sobre as águias, Ele está falando que a igreja é chamada a não permanecer num ponto só. É chamada a um evangelho de expansão, ó. Pá. Igual pipoca, meu chapa. Colocou na panela, tem que pular. E se não pular por bem, Deus vai esquentar a panela. Pastor Eric, o senhor está doidão hoje. Não, amado, estou falando do coração de Deus. Amém? Veja que o conteúdo profético que Deus está entregando é profundo, porque não são coisas que eu cheguei aqui e falei, eu vou pensar aqui que eu vou falar para os irmãos. Não, veja que quando Deus quer dar um conteúdo profético, Ele vem e traz e passa por nós, ou seja, entenda o que Deus está transmitindo. Agora tem que estar pronto? Tem, porque do outro lado também a Bíblia diz que tem um que tenta se passar, que tenta ser como leão. Ele não é, mas ele tenta se passar como, ele tenta se fazer como. E eu citei aqui que ele também é louco para conquistar territórios. E eu citei aqui também que no próprio texto de Mateus, que fala sobre a unção do leão, diz lá que encontrando uma casa vazia e adornada, o demônio chama outros 7 e volta para aquela pessoa que outrora ele estava habitando. O que está falando ali? De conquista territorial. Ele estava sob ação em uma pessoa, alguém orou, ele saiu, encontrou a casa vazia, chamou outros 7, ou seja, da mesma forma que nós conquistamos território, o inimigo fica ali do lado esperando uma brecha para tentar também avançar territorialmente. E aí que é a luta entre reinos. E como ele tenta fazer essa batalha, pastor? De diversas formas. Essa semana eu clamei e chamei alguns amados irmãos, olha, entre em intercessão, porque nas últimas vezes quando nós falamos um conteúdo profético aqui, nós sofremos certas retaliações, não precisa nem dizer, bati o carro e tudo mais, né? Agora veja, os irmãos começaram a ter sonho entre eles com Anubis. Depois eu vou falar um pouco sobre Anubis bem lá para frente. Mas olhe como esse espírito ele quer fazer o quê? Um bloqueio. É um espírito de bloqueio. É um espírito que resolve fazer o quê? Engessar. Por quê? Porque Anubis era o deus do Egito que estava ligado a um embalsamamento. E alguns irmãos falaram, olha pastor, espiritualmente falando eu senti até um cheiro de éter, que é ligado, ligado ao rito de embalsamamento. Então veja que eu estou falando de coisas espirituais. Se você está chegando agora, fica tranquilo, mais à frente você vai entender algumas coisas espirituais, mas só para você entender que as coisas são mais profundas. E Deus então vem e diz, olha, é chegado esse tempo da expansão, mas expansão exige confronto, e o confronto começa com quem, pastor? Conosco primeiramente. Conosco, pastor? Sim, porque como eu disse hoje de manhã, às vezes nós mesmos temos dificuldade de nos expandir, de nos vermos em outra posição a qual não estamos acostumados, não é? Você passa 10 anos, 20 anos ouvindo alguém dizer para você que você é assim, e que de repente daí vem um pastor que Deus falou que você vai ter que expandir,
E mesmo Deus tendo falado, você diz, mas eu vou expandir, eu só consigo fazer isso. Eu vou pregar, mas eu nem sei pregar. Mas amado, você tem que expandir, mas eu nunca falei lá na frente. Mas quero contar com você, irmão, mas eu não sei tocar. Mas irmão, faz 20 anos que você faz aula de instrumento. Mas não sei tocar. Não é que o sujeito não sabe tocar, ele sabe tocar muito. Mas a vida inteira ele viveu diante dessa caixinha da incredulidade, dessa caixinha que diz para ele, olha, você não toca nada e ainda você não está preparado para pregar. Não está preparado para tocar. Não tem uma voz suficientemente boa para louvar a Deus. Você não tem nada de útil para Deus usar você. Você nasceu para ser um crente da cadeira. E aí vem o primeiro confronto do reino, porque Deus diz, não chamei ninguém para ser crente de cadeira. E aí vem o primeiro balançar. Porque se existe uma coisa que às vezes é gostoso, é uma cadeirinha, hein? Principalmente no inverno. Você põe lá o seu aconchego. Imagina se for ainda uma cadeira, né? Daquelas de cinema, toda recolchoada. Tem alguém no sofá também? Se tiver alguém no sofá, tiver enfermo, que Deus te abençoe, amado. Que Deus te guarde. Mas se não, se levanta, pega a força e se expande. Amém? O bacana é que esse vídeo vai ficar aí por muito e muito tempo. Então a palavra, quando der aquele esquecimento, bota um replay. Amém? Esse pastor, né? Anda comendo muito palhacito. Amém. 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 Olha só que interessante. Então o primeiro confronto é isso. Por quê? Porque a sociedade nos quer colocar em caixas. E Deus nos quer chamar para expansão. Ou seja, é totalmente inverso o que a sociedade nos quer fazer e o que Deus quer fazer. Você já viu pessoas dizendo assim, olha, eu não dei nada porque eu não tive oportunidade, eu não tive isso, eu não tive aquilo, babá. Amém? Amém? É um desafio, amém? Mas quem disse que agora essa situação não pode ser mudada? Ou seja, quem disse que por causa de um passado que não foi tão legal, você não pode ter um presente e um futuro diferente? Quem disse que por causa de talvez algum namoro ou alguma relação não legal no passado, você não pode ter um casamento bacana agora? Quem foi que falou? O evangelho de expansão faz isso, ele abre a sua cabeça e diz, não é por aí. Agora o evangelho de expansão também diz, olha, sabe de uma coisa? Jesus não está em quatro paredes. Jesus quer alcançar aquele camarada lá fora, que tem chamado um Deus desconhecido. Ele faz isso, ele faz aquilo, mas quando Paulo chega lá, ele vê toda a idolatria, ele tem consciência dessa idolatria, mas o primeiro olhar dele é que eles servem um Deus estranho. E ali ele tem uma consciência de que toda aquela idolatria, todos aqueles 30 mil deuses, são nada mais do que um resultado de que, apesar de ter andado 6 séculos sabendo um testemunho de cura, eles até depois de 6 séculos ainda não sabiam o nome daquele Deus. Tem geração de crente que já estão na 4ª, 5ª geração. O meu bisavô, o meu trisavô, o meu tetravô foi crente. E são 3, 4, 5, 10 gerações que ainda servem um Deus desconhecido.
Tem irmão que está 20, 30, 40 anos na igreja que ainda serve um Deus desconhecido e que leva uma vida de sacrifício, uma vida de dureza. Por quê? Porque de fato serve um Deus desconhecido. Tudo é sacrifício. Olha, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que fazer porque mandam eu fazer, eu tenho que louvar porque eu aprendi que tem que ser assim, eu tenho que ir na igreja porque meu pai falou que tem que ir, e é tudo assim. Isso é o Deus desconhecido. Porque quando Deus se torna conhecido, você não vai na igreja porque alguém mandou, você vai porque você tem prazer. Porque quando alguém é muito íntimo, você quer ficar junto. Você já viu aquela namorada ou aquela esposa que você gosta muito, você quer estar toda hora junto. Pastor, eu não posso nem ver a minha companheira, então tem alguma coisa de errado. Amém? Tem alguma coisa de errado, desculpa ser sincero. Porque se de fato você ama, se de fato aquilo te faz bem, você quer estar junto. Não estou falando que você precisa ser cola, entendeu? Tipo, entendeu? Ligar 2 segundos no celular, onde você está? Onde você está? Não é isso que eu estou falando, mas, você quer fazer junto, entendeu? Você quer estar junto. Agora, uma pessoa estranha, você faz questão de estar junto? Alguém que você encontra no metrô, você pode por uma gentileza cumprimentar, bom dia. Você encontra no ônibus, boa tarde. Mas às vezes ela está enfrentando um problema e nem sempre você vai perguntar as coisas. Isso que ainda como cristão a gente deveria ser mais acessível. Mas por quê? Porque ela ainda lhe é estranha. O que vai fazer você mudar com ela? O quanto de intimidade você tiver com ela. É ou não é? Talvez há algum tempo atrás você tivesse uma intimidade comigo, talvez hoje você tenha outra. Espero que se a intimidade aumentou, também tenha aumentado o respeito, o carinho. Não, pastor, piorou. Então daí eu começo o suador aqui, né? Amém? Agora veja, qual é a diferença? É estranho ou não é estranho? Aonde Deus ainda é estranho para nós? Pastor, eu amo ler a Bíblia. Alguns chegam para mim e dizem assim: o meu chamado é com a palavra, pastor. Puxa vida, eu sou capaz de ficar 4 horas estudando a Bíblia por dia. Amém, glória a Deus. Você já conheceu a Deus então na questão da palavra. Mas pastor, quando se trata de oração, dá 15 minutos de oração, não flui, pastor. Então talvez Deus seja estranho para você na questão da oração. Porque se a gente ora 2 minutos e já nos falta a palavra, e veja bem, não estou dizendo que você está errado, não estou dizendo que isso não acontece, não é esse o propósito, mas é o propósito de dar um estalo em nossa mente e dizer: Deus, eu entendi hoje que nessa área o Senhor ainda me é estranho e que talvez eu tenha te servido há tanto tempo e ainda não sei teu nome nessa área. Então se revela como Deus da oração na minha vida. Então se revela Deus como o Deus do louvor na minha vida. Porque Deus, quando os irmãos começam a louvar, eu começo a pensar na conta que eu tenho que pagar. Eu começo a pensar que o irmão está de camisa amarela, que ele já veio na semana passada. Eu começo a olhar para a camisa do outro que não está passada. Então nessa área você precisa conhecer o Deus que se revela, porque talvez nessa área Ele ainda não se revelou a você, mas não porque Ele não quer. Pastor, eu tenho uma vontade dia após dia de voltar
para onde eu vim. De lá para o desertão, pastor. De lá para o Egito. Aquelas cebolas e aqueles pepinos lá do Egito, hein, pastor? Se isso passa no seu coração, amado, em algum momento, seja sincerão com Deus. Deus, ainda o Senhor me é um Deus desconhecido. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero que o Senhor seja conhecido. Se no seu coração passa aquela sensação de, olha, quando eu estava lá no mundo, eu podia beber e eu sinto falta disso. Então Deus, nessa área, Deus, me cura. Deus, quando eu estava no mundo, eu podia fazer isso, podia fazer aquilo, eu sinto falta disso. Então Deus, nessa área eu ainda desconheço a sua presença. Deus se torna um Deus conhecido porque o evangelho do reino, ele rompe. E depois que ele rompe na minha e na sua vida e na vida das pessoas que estão em nossa volta, sabe o que começa a acontecer? É igual ao raiar do sol. Você olha lá, de repente não tem o sol. Quando o sol aparece, ele emana luz. E quando ele emana luz, o que ele faz? Ele muda tudo em volta. Todas as plantas que outrora não tinham vida, agora têm vida por causa da luz do sol. A clorofila lá começa a se ativar por causa da luz do sol. Em outras palavras, as pessoas que estão à nossa volta começam a se ativar. Amém? Então, meu amado, eu quero te chamar nessa noite para um convite, para o Evangelho do Reino. Deus tem falado que Ele quer manifestar curas, que Ele quer manifestar coisas que nós ainda não vimos. Pastor, mas essa igreja já tem visto muita coisa, hein? Essa igreja tem sentido uma intimidade com Deus que eu não tenho visto em muitos lugares. Mas escuta que eu estou falando. Deus quer manifestar coisas que ainda não vimos. Porque há áreas que nós, e eu falo nós porque até os outros líderes aqui também, não conhecemos. Ainda Deus nos é estranho nessa área. E não estou dizendo que, apontando o dedo, dizendo, porque o fulano é pecador. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que Deus é muito maior. E que nós não podemos nos contentar em parar nesse limite. A unção do boi, bênção de Deus. A unção do homem, bênção de Deus. Mas a unção do leão vai trazer expansão para esse ambiente. Vai trazer cura para esse ambiente. Vai trazer milagre para esse ambiente. Vai trazer pessoas diferentes para esse ambiente. Vai trazer palavra diferente para esse ambiente. Vai trazer louvor diferente para esse ambiente. Vai trazer operar diferente para esse ambiente. Vai trazer uma mente renovada para esse ambiente, para que nós possamos entender algumas coisas que vão acontecer aqui. E vai trazer uma expansão para fora. Nós vamos começar a conquistar para fora. Recebe esse conteúdo profético que eu estou falando aqui. Amém? Eu gostaria de convidar o louvor, então, a estar à frente. Amados, no passado, Deus usou um profeta, mas um profeta que por muitos. Que nós poderíamos até dizer que Deus usou uma pedra para falar. Por quê? Porque talvez ele não tenha encontrado um israelita para falar
para os atenienses, porque Israel até aquela altura já conhecia Deus, já estava livre do Egito. Mas naquela altura do ano 500 e pouco, quando nós vamos estudar Israel, Israel estava vivendo na Babilônia, no cativeiro babilônico. E o que me dói verdadeiramente é que Deus teve que usar uma pedra, porque seus verdadeiros servos estavam no cativeiro. E eu falo, Deus, essa história não pode se repetir. Sabe, eu vejo como um olhar de misericórdia, vejo sim. Vejo como um olhar de piedade de Deus pegar um homem, a qual Paulo testemunhou em seus próprios textos, vejo sim. Mas quando Deus precisa pegar alguém de longe, pegar alguém que às vezes não fala precisamente a sua linguagem, mas que escreve esse seu poema Crética, em que ele critica os cretenses, e os cretenses que diziam: Deus está morto, não existe Deus. E ele no seu poema diz assim: e eles fizeram um túmulo para ti, ó Santo e Altíssimo. Os cretenses sempre mentem, ou seja, ele dizendo: olha, cretenses, eu sou cretense também, mas eu não concordo com vocês. Deus não está morto, não. Vocês mentem, pois afinal tu estás vivo e habitas para sempre, pois em ti vivemos e nos movemos e temos nossa geração. Eu estou falando de um cretense que escreveu isso, amado. Eu estou falando de um homem que teoricamente não teria uma história para relatar uma experiência dessa com Deus. Eu estou falando de um homem que, quando chega naquele lugar e resolve erigir um altar no lugar onde as ovelhas se inclinaram, ele não sabia que nome dar àquele altar, porque ele ainda não sabia o nome daquele Deus, mas ele sabia quem era aquele Deus. Mas às vezes nós damos tantos nomes para Deus: Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Tsidkenu. Deus, Elohim, Shalom, e tantas coisas, e tantos termos em hebraico, em grego. E Deus diz: mas cadê esse testemunho aqui? Cadê aqueles verdadeiros homens a qual eu quero usar? Cadê aqueles verdadeiros servos que dizem: em ti vivemos e nos movemos e temos nossa geração? Os leões são chamados para viver este evangelho aqui, o evangelho que diz e proclama: em ti vivemos. Os leões dizem: em nós, e nós em ti movemos, Senhor, e a nossa geração é tua. Ah, os leões, quando você vai estudar os leões, amado, diz que quando um leão invade o território do outro, sabe o que ele faz? Ele mata os filhotinhos de leões e ele gera uma ninhada nova. Por quê? Porque a ninhada tem que ter a característica do leão que agora domina o território. E ela fala exatamente disso, que a geração de leões, ela passa de um para outro. O reino de leão, ele é transmissível de geração em geração.
Ele não é só expansível territorialmente, no sentido de, olha, eu estou em Sorocaba, vai atingir o estado de São Paulo, vai atingir o meu bairro, vai atingir o Brasil. Mas ele é extensível no sentido de geração em geração, tanto a sua geração sanguínea, quanto a sua geração espiritual. Mas Deus pergunta: será que eu terei que levantar outro cretense? Aonde está meu povo? O evangelho do reino vem libertar os cativos. E onde o evangelho do reino entra, não há mais cativeiro babilônico. Pastor, eu tenho traumas. O evangelho do reino entra ali e diz: seja livre desse cativeiro. Pastor, eu não tive formação. O evangelho do reino entra ali e diz: seja livre desse cativeiro. Pastor, não me dão oportunidade. O evangelho do reino entra ali e diz: seja livre. Pastor, a minha família é difícil. Seja livre. Sua família seja livre. O seu meio seja livre. Porque é um evangelho de expansão, mas é um evangelho de confronto. E eu e você seremos confrontados. Confrontados em nossas escolhas, confrontados em nossos erros, confrontados em nossas posições. E como nós até brincamos agora há pouco, mas agora falando sério, confrontados até mesmo em nossos sofás. Mas nesta noite Jesus quer te fazer um convite. Se você se sentiu confrontado e quer ter essa posição de humildade e dizer: Deus, eu quero esse evangelho do reino para mim, eu quero te convidar a dar esse passo de fé. Deus, eu quero esse evangelho do reino para mim. Eu quero essa expansão espiritual na minha vida. Eu quero essa expansão territorial na minha vida, na minha família, na minha mente, nas minhas emoções. Eu quero te convidar, venha, venha, amado. Talvez você diga assim: pastor, há alguns amados lá em casa, há alguns amados na minha família que eu gostaria que estivessem aqui, mas não estão. Então venha representando eles também. É um conteúdo profético, amado, entenda. Deus nesses últimos anos nessa igreja tem dado um conteúdo muito profundo e profético. Não é só uma palavra, mas é uma palavra com conteúdo profético. Porque essa igreja está sendo gerada no coração de Deus para um tempo de transformação, para um tempo de governo. O evangelho do rei, o evangelho do leão é um evangelho de governo. Orebassuri andeleia, Senhor. Sua túnica, a cada prego, a cada martelo, pelas feridas que